Aleluias, louvados seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória é dada a Deus. Querido irmão, querido irmã, mais um dia na presença, na graça do Senhor Jesus, onde podemos contemplar a mão poderosa do Senhor sobre cada um de nós. Que esse dia seja mais um dia onde podemos refletir na palavra de Deus. E hoje a palavra é as 7 palavras da cruz. As 7 palavras da cruz. Nós vamos ver a importância dessas palavras do nosso Senhor Jesus, quando ele esteve na cruz do Calvário. Amém? Lucas capítulo 23, versículo 33 ao 43, para fazer meditação da palavra de Deus. Vamos ler Lucas capítulo 23, versículo 33 ao 46. Onde vamos poder pedir ao Espírito Santo a nos refletir das 7 palavras da cruz. Aleluia. A palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 33 ao 46, diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, quando eles levaram Jesus, o lugar onde ele foi crucificado é chamado Caveira. Ali o crucificaram, com criminosos à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus foi levado a um lugar chamado Caveira, aonde foi colocado um criminoso à sua direita e um criminoso à sua esquerda. Primeira fase de Jesus. Jesus disse: Pai, perdoe-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Então eles dividiram a roupa de Jesus e tiraram sorte. Eles rasgaram a roupa de Jesus. O povo ficou observando e as autoridades, o povo estava ali naquele momento, e as autoridades, para fazer o quê? A ridicularizar o nosso Jesus. Eles diziam assim: salve, os outros dizem, salve agora a si mesmo. Se tu és Cristo de Deus, o escolhido, estavam zombando de Jesus. O soldado, aproximando-se, também zombava dele, oferecendo o quê? Vinagre. Diziam: se você é rei dos judeus, salve a si mesmo. Havia uma inscrição acima que dizia: este é o rei dos judeus, para ridicularizar Jesus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançando-lhe insultos, xingando: você é Cristo? Salve a si mesmo. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Ele estava vendo que a situação não era do jeito que todos estavam falando. Ele via que Jesus era filho de Deus. Nem estando sobre a mesma sentença, ele se confessou, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo nossos atos que nós merecemos. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Jesus foi naquela cruz como uma ovelha limpa e foi tratado como uma ovelha ferida. Então ele disse: Jesus, o ladrão, arrependido, lembra-te de mim quando entrares no reino do céu. Jesus lhe respondeu: Jesus respondeu para o ladrão: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. E aleluias. Ali Jesus já estava dando o seu primeiro ato de salvação.
Ali Jesus estava declarando que ao acreditar, ao ladrão acreditar que ele é filho de Deus, que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, ele automaticamente a sua salvação estava garantida. Recebe essa palavra, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. O sol deixará de brilhar e o véu do santuário se rasgou. Estava chegando. A profecia estava sendo cumprida. O sol parou de brilhar imediatamente. E lá no santuário o véu se rasgou de cima a embaixo. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele bradou em alta voz, entregando o teu espírito ao seu Pai, a Deus. Tendo dito isso, Jesus expirou. As 7 palavras da cruz. Vamos orar? Pai Santo, poderoso, Criador do céu e da terra, Cristo. Deus, sobre essa palavra que acabamos de ler, Senhor, precisamos ter agora entendimento do Espírito Santo de Deus. Deus, nós sabemos que o Senhor sara, cura, liberta e muda qualquer quadro e situação das pessoas. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifique e purifique essa pessoa que está escutando essa palavra. Deus, que essa palavra possa entrar no nosso coração, que ela possa ser moradia em nosso coração, que nós podemos levar e praticar essa palavra, essa oração que eu faço, que na vitória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. As 7 palavras da cruz é o coração do Evangelho de Jesus. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus? As 7 palavras da cruz são as 7 últimas frases proferidas por Jesus Cristo durante a sua crucificação, registrada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós encontramos as 7 palavras da cruz. Elas são consideradas o coração do evangelho, porque resume a obra de redenção, o caráter de Jesus e a essência da mensagem cristã que levamos hoje, nos dias de hoje. O primeiro é a palavra do perdão. Jesus lança esta palavra na cruz: Pai, perdoe, porque não sabe o que fazem. No auge da dor, Jesus intercede pelos algozes, soldados, líder religioso e aquela multidão que o cercava, demonstrando a sua missão principal, que é a misericórdia, perdoando a humanidade pecadora que desconhece a gravidade das suas ações. A segunda palavra da salvação do nosso Senhor Jesus: em verdade te digo que hoje entrará comigo no paraíso. Jesus falou isso, lançou essa palavra em Lucas 23, 43, dirigida ao ladrão arrependido, o malfeitor que estava à sua direita. Essa frase ensina que a salvação é pela graça, nunca pelas obras. A nossa salvação vem pela graça de Deus. É a imediata para que quem se arrependa e confia em Jesus, mesmo no último instante de vida, será salvo. Recebe essa palavra em nome de Jesus. A terceira palavra de Jesus é o relacionamento e o seu cuidado
Pois em João 19, 26, 27, Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. Eis aí, falou com o filho, eis aí a tua mãe. Jesus, mesmo sofrendo, cuida da sua mãe. Maria confiando ao apóstolo João. Isso demonstra a humanidade do nosso Senhor Jesus. A importância da relação família e criação. De uma nova família espiritual, que somos nós, a família da Igreja de Cristo. Poder receber essa palavra em nome de Jesus. A quarta palavra de Cristo, de abandono e de angústia. Jesus clama em alta voz em Mateus 27 e Marcos capítulo 15. Eli, Eli, lama sabachthani. Que significa Deus meu, por que me desamparaste? É uma citação do Salmo 22. Jesus experimenta a separação de Deus para carregar o peso, todo o peso do pecado da humanidade. É o momento de maior agonia espiritual de nosso Senhor Cristo. Onde ele toma o lugar de cada pecador para receber a justiça divina. Receba, meu irmão, a justiça divina na sua vida. Eles podem estar te acusando, eles podem estar te repreendendo, eles podem estar te cercando, mas o nosso Senhor Jesus Cristo fez a justiça divina na sua vida. Os seus pecados estão perdoados. A quinta palavra vem de um sofrimento físico. Jesus disse: tenho sede. João 19, versículo 28. Cumprindo a profecia lá no Salmo 69, versículo 21. Mostra que Jesus era verdadeiramente homem e sentiu uma dor física real e extrema na sua crucificação. Jesus sofreu, meu irmão, as piores dores que um ser humano possa sentir, submetendo-a totalmente à fragilidade humana. Ele se tornou humano. Deus se tornou humano para sentir a mesma dor física que nós sentimos. A sexta palavra é uma palavra que Jesus fala de triunfo. Lá em João 19, versículo 30, ele diz assim, Jesus diz assim: está consumado. A palavra de triunfo de Cristo. A palavra grega quer dizer tetelestai. Indica que a dívida do pecado foi paga. Meu irmão, você não deve nada quando você aceita Jesus. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você não deve nada a ninguém, porque a sua dívida foi paga por Jesus na cruz do Calvário. A profecia foi cumprida e a obra de redenção está totalmente cumprida. Não falta nada para a salvação da humanidade. Só levantar as mãos e aceitar Cristo como seu Salvador. E a sétima e última palavra de submissão e de reunião. Lucas 23, 46, Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, ouvintes, servos e servas de Deus, Jesus morre voluntariamente, em obediência ao Pai, demonstrando confiança absoluta no seu Pai. Nós temos que nos entregarmos a Cristo, nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados e entregarmos de coração, na certeza que
que nós temos um Pai cuidadoso, um Pai que vai nos proteger, um Pai que as suas mãos poderosas, seus olhos poderosos estão sobre cada um de nós. Jesus entrega a sua vida, encerrando a sua missão, o tempo que ele esteve aqui na terra e retornando em comunhão com Deus. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus, as 7 palavras da cruz. Por que é o coração do Evangelho? Por que as 7 palavras da cruz é o coração do Evangelho? Porque as 7 palavras da cruz têm a plenitude de Deus. O número da Bíblia 7 simboliza o número da perfeição, da plenitude, indicando que esta palavra encerra todas as essências da fé cristã. É o coração do Evangelho porque nós temos a cruz como nosso altar. Mostra que a cruz não foi um acidente, mas o local onde Jesus, como o nosso sumo sacerdote e sacrifício, pagou toda a dívida que nós tínhamos dos nossos pecados. As 7 palavras da cruz é o coração do Evangelho, porque nos traz graça e nos traz justiça. A frase equilibra o perdão amoroso de Deus com a justiça severa sobre o pecado. Nós não podemos dar entrada, dar abertura em nossas vidas mais para o pecado. O pecado não pode mais entrar em nossas vidas, porque o salário do pecado é a morte. As 7 palavras da cruz. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus Cristo. Quando alguém está prestes a morrer, meu irmão, as suas últimas palavras, as últimas palavras da pessoa carregam peso imenso. Elas revelam o que há de mais profundo no seu coração. Na cruz, Jesus, mesmo no meio da sua agonia, tanto física como espiritual, proferiu essas 7 palavras. Hoje, acabamos de ouvir essas palavras. Não apenas como registro histórico, mas como um manual de vida e de ministério para a nossa vida com a Igreja de Jesus Cristo. As 7 palavras da cruz. Podemos separar 3 lições essenciais para o ministério de Jesus Cristo. Primeira é a dimensão do relacionamento. Qual que é essa dimensão? Perdão, família e a comunhão. Essas 3 dimensões. A primeira lição que aprendemos na cruz é sobre a importância de nossos relacionamentos. Tanto com inimigos, pessoas que nos perseguem, pessoas que não gostam da gente, quanto com entes mais próximos, com as pessoas que convivem na nossa família. Marido, mulher, filhos, primos, esposa, amigos que frequentam a nossa casa, o nosso convívio. As palavras de perdão e de cuidado. A primeira palavra que Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo com aqueles pregos colocados nas suas mãos, nos seus pés, trampassando aquela imensa dor que ele estava sentindo nas mãos. Jesus não clamou por vingança. Não pediu para o Senhor descer anjos e pôr fogo naquelas pessoas. Jesus clamou por misericórdia. Ele cumpre na prática o que ele ensinou no Sermão da Montanha sobre amar os inimigos. Nós temos que cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, é perdoar os nossos inimigos.
Essa palavra revela que o perdão não é nenhum sentimento. Para tomar dor, para se sentir glorioso, não. Não é esse tipo de sentimento. Mas uma decisão de mudança de vida. Perdão, quando você lança o seu perdão às pessoas que te perseguem, às pessoas que não gostam de você está decidindo, tomando uma decisão de ser intercessor dessas pessoas. Como Jesus disse na terceira palavra dele, mulher, eis aí o teu filho, lá em João capítulo 19. Eis aí a tua mãe, assim Jesus disse. Em meio à dor, Jesus olha para a sua própria mãe e para o seu próprio discípulo, aquele mais que ele amava. E ele não estava tão focado naquele sofrimento que ele estava passando, a ponto de esquecer a sua responsabilidade com Deus. Nós jamais devemos esquecer a nossa responsabilidade com o Senhor. Quando nós sempre lembramos da nossa responsabilidade do Senhor, nós deixamos de errar, de pecar contra Deus. Ele estava criando um novo núcleo, uma família espiritual. As 7 palavras na cruz. A primeira lição: a igreja é chamada para priorizar o perdão e cuidar das pessoas. Assim como Jesus, somos chamados a perdoar incondicionalmente, irmão, e a cuidar das outras pessoas. A palavra de Deus lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 3, diz assim: suportai-vos. É para suportar uns aos outros e perdoar-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, ofensa, fofoca, discussão, desentendimento, assim diz o Senhor para mim e para você, meu irmão, servo e serva de Deus. Assim como Cristo vos perdoou naquela cruz, daquele sofrimento, assim vós também perdoais. As 7 palavras da cruz do Calvário. Aleluia. Você podia receber essa palavra em nome de Jesus? Tem um conto, um caso a respeito do prego torcido. Conta uma história que o menino tinha um mau gênio, um menino maldoso, de má intenção. Tem pessoas assim no meio de nós. Pessoas na frente é uma coisa, nas costas é outra. Pessoas que só manipulam mal, só vê as coisas mal, os lados negativos da situação, nada dá certo, sempre colocam um empecilho na frente da obra de Deus. Sempre tem essas pessoas. O seu pai, percebendo esse sentimento que seu filho tinha, deu um saco de prego para ele e disse-lhe: cada vez que você perder a sua paciência, ou você fazer alguma coisa errada na sua vida, que vai prejudicar o seu próximo, você deverá pregar um prego na cerca. Nos primeiros dias, a cerca ficou lotada, cheia de prego. Não cabia mais prego, tanta raiva que o menino tinha, tantos maus pensamentos que aquele menino tinha. Com o tempo, ele foi, ao pregar o prego, ele foi aprendendo a controlar aquele sentimento. E foi diminuindo. O pai então mandou que ele começasse a arrancar todos os pregos que ele colocou naquela cerca, para cada dia que conseguisse se controlar. Quando esse menino terminou de arrancar os pregos, o pai levou o menino até a cerca e disse: você se saiu muito bem, meu filho. Você melhorou seus sentimentos, sua situação. Você agora está apto a poder conviver no meio de uma sociedade, dentro da igreja. Você se saiu muito bem. Mas veja os buracos que você fez nessa cerca. Ela nunca mais
será a mesma. Quando, meu irmão, você fere alguém com palavras e com ações, a dor fica como esses buracos que estavam nessa cerca. A pessoa fica ferida com você. Você maltratou, você magoou, você caluniou, você mentiu para essa pessoa. Jesus, porém, não apenas arranca esses pregos hoje, neste momento. Ele cura cada buraco. Ele tampa cada buraco que ficou nessa cerca. Na cruz, meu irmão, ele intercede pelos que o ferem. Mostra que o verdadeiro perdão restaura completamente toda a alma. Receba essa palavra em nome de Jesus. A primeira lição, meu irmão, que aprendemos. A igreja de Jesus Cristo, nós somos chamados a priorizar o perdão e a cuidar das pessoas. Receba essa primeira lição em nome de Jesus. As 7 palavras da cruz. A segunda lição é a dimensão da alma. É a salvação, o abandono e a sede que temos que ter de Deus. É a dimensão da nossa alma. Que nós vamos buscar a nossa salvação, a nossa dimensão, o abandono e a sede de Deus. Abandonar o pecado, abandonar a coisa e ter sede da palavra de Deus, ter sede da obra de Deus. A segunda lição nos mostra a profundidade. É onde nós vamos aprofundar neste sofrimento espiritual de Cristo e abranger a sua salvação. As palavras ao ladrão, ao pai, você se lembra? A segunda palavra, em Lucas capítulo 23, Jesus diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. A salvação desse ladrão foi imediata. Ao lado de Jesus, um criminoso se arrepende. Jesus não diz talvez um dia, ou amanhã, ou talvez possa dar certo. Ele não diz isso. Ele só diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele garante a salvação. Basta nós termos fé que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Isso nos ensina que a salvação nossa é pela graça. Ela é merecível. Não adianta, irmão, achar que a salvação é pelas obras. A obra que nós temos por Deus, a consequência vem a graça divina em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E ela está disponível até o último suspiro. A quarta palavra que Jesus disse, em Mateus capítulo 27, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Esse é um grito mais profundo de um desespero, de uma solidão. Jesus cita o Salmo 22, sentindo o peso da separação do Pai por causa do pecado que carregava. Ele experimentou o inferno espiritual para que nós pudéssemos experimentar o céu. Você poderia receber essa palavra em nome de Jesus. Jesus experimentou o inferno para hoje estarmos no céu. Temos a quinta palavra. Jesus diz: tenho sede. Lá em João capítulo 19, versículo 28, ele fala assim: tenho sede. Revela a humanidade de Cristo. A espiritualidade de Cristo. Sua sede pela comunhão do Pai e pelas almas aos pecadores. A sétima palavra. A segunda lição que nós aprendemos, irmão. A igreja ela é chamada a oferecer esperança e reconhecer sua dependência de Deus. Segunda lição. A palavra de Deus diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que já tinha
perdido. Nós estávamos perdidos, irmão, nesse mundo. Nós não tínhamos esperança nesse mundo. Nós não tínhamos resgate, nós não tínhamos chance. Nós não tínhamos, por tudo que você pudesse fazer, nada teria uma esperança para a salvação se não fosse Cristo. As 7 palavras da cruz. É como um náufrago e o farol. Pessoa perdida no mar. E lá no mar há um farol. O navio naufragou. E o único sobrevivente foi parar em uma ilha desabitada. Não tinha ninguém dentro dessa ilha. Ele orava pedindo a Deus que o salvasse. Estava sozinho, estava perdido. Todos os dias. Olhava para o horizonte, atrás de um barco, atrás de um sinal. Exausto, conseguiu construir um pequeno abrigo com galhos e folhas para se proteger do sol, para se proteger da chuva. E ali guardava seus poucos pertences. Um dia, voltando para a praia, viu aquele abrigo dele, que ele fez com tanto carinho, pegar fogo, entrar em chamas, subindo a fumaça no ar, porque pegou tudo fogo, aquele que ele se desesperou-se, achando que Deus tinha completamente os abandonado, que a única coisa que ele tinha de sobrevivência é aquele lar, e o lar pegou fogo. Mas na manhã seguinte, porém, foi acordado pelo som de um navio que se aproximava à sua direção. Como souberam? Ele perguntou. Como vocês souberam que eu estava aqui? Perguntou. Os marinheiros que encontraram responderam: vimos o sinal da sua fumaça que você fez. Assim como um náufrago, não entendemos o propósito do fogo que destrui o seu abrigo. Ele não compreendia. Nós, irmão, muitas vezes não entendemos. Em certos momentos estamos abandonados. Então, meu irmão, a segunda lição: a igreja é chamada a oferecer esperança às pessoas. A igreja é chamada a reconhecer sua dependência completa em Deus. Não importa se nós estamos achando que nós estamos sendo abandonados. A igreja de Jesus Cristo, ela é totalmente dependente de Cristo. As 7 palavras da cruz. Receba essa palavra em nome de Jesus. Terceira e última lição é a dimensão da missão. Propósito cumprido. E a confiança final. Aleluia. A terceira lição nos ensina sobre como enxergar a vida. Como detectar o que está certo, o que está errado. Porque o propósito é como nós entregamos tudo na mão de Deus. O nosso trabalho que fazemos ao Senhor. As palavras de consumação e entrega de Cristo na cruz do Calvário. É a 6ª palavra. Está, que Jesus fala, está consumado. Jesus entregou. Quando a gente está na obra de Deus, trabalhando para Cristo, e fazemos todo o trabalho, cumprimos o trabalho, nós falamos como Cristo fala. Está consumado, está entregue, Senhor. Em grego, telestai. Ela é usada como um recibo, como uma dívida que quer dizer: está pago, Senhor. Estou cumprindo a minha missão. Estou cumprindo as ordens do Senhor, as ordenanças do Senhor. Está pago, Jesus. Jesus não disse: estou acabando, deixando para depois. Mas sim, a obra de redenção está completa. Assim ele diz na cruz do Calvário. Nada mais precisa ser acrescentado para a salvação da humanidade. Assim diz Jesus. E na 7ª e última palavra, Jesus, lá em Lucas 23, versículo 46, ele diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É assim que nós temos que viver todos os dias, todos os momentos, toda manhã quando acordamos.
quando andamos na rua, quando estamos trabalhando no nosso serviço, como estamos com a nossa família, quando nós estamos na igreja de Jesus Cristo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A morte não roubou. Ele voluntariamente entregou sua vida ao Pai. É um ato de confiança absoluta. Você poderia fazer esse ato com Jesus agora? De confiança, entregar sua vida completamente a Cristo? Aleluia, glória a Deus. A lição 3, a igreja é chamada a viver com propósito. E confiança na soberania de Deus. Essa é a lição 3. A igreja, nós, irmãos, igreja de Jesus, somos chamados a viver nesse propósito. Entregar a obra de Deus perfeita aqui na terra. Até Jesus voltar. E confiar que tudo está sob a soberania de Deus. A nossa vida na terra tem uma missão. Assim como Jesus cumpriu a dele, se entregou a sua vida por mim e por você, nós devemos cumprir a nossa. Cada um tem a sua responsabilidade dentro da casa de Deus, fora da casa de Deus, confiando no nosso futuro com Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: combati um bom combate. Vamos combater esse combate, irmão. Nós estamos no meio da guerra. Nós estamos no meio desse combate. A palavra de Deus diz assim: acabei a carreira. Quer dizer, ao chegar ao final, nós estamos firmes nesse combate. E vamos guardar a nossa fé. As 7 palavras. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Tem uma história do relógio e do artesão. Um relógio passou meses construindo um relógio. O relojoareiro passou meses construindo um relógio de complexo, mas ele era muito belo. Quando finalmente terminou de esculpir aquela última peça e ajustar a última engrenagem, ele disse: está consumado. Ele falou, assim Jesus falou: está pronto. Eu terminei. Ligou o mecanismo e o relógio começou a funcionar, cantando as horas perfeitamente. Mas o relojoareiro não jogou o relógio fora. Ele o colocou na parede da sua casa, onde continuaria apreciando a sua obra. Assim é na cruz. Jesus declarou que a sua obra da nossa salvação estava paga, estava consumado. Ao entregar o seu Espírito ao Pai, ele confiou ao Pai continuamente a obra em nossas vidas. Nós temos que dar continuidade à obra de Deus aqui, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Nós somos este relógio que o rapaz construiu. Uma vez comprado por Cristo, funcionando para a glória de Cristo, sob o cuidado do Pai, até que ele volte para nos buscar. Jesus vai voltar para nos buscar. A terceira lição, para finalizar: a igreja é chamada a viver com propósito e confiança na soberania de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. As 7 palavras da cruz. Ela nos mostra que Jesus perdoou o nosso pecado e nos deu uma nova família. Jesus ensina uma lição de relacionamento. Salvou nossa alma. Mesmo nos sentimos abandonados, tem momentos, para nos dar esperança. É a lição da salvação. E completou a obra e confiou no nosso futuro com o Pai. É a lição da missão da nossa confiança em Cristo. O que você fará com essas palavras hoje? Essas 7 palavras da cruz. Que possamos sair daqui com um compromisso agora, meu irmão, de imitar a Cristo. Completamente, não deixar nada para trás.
perdoando como ele nos perdoou, valorizando as famílias da fé, valorizando os irmãos da igreja e cumprindo com zelo a missão que ele nos confiou. Hoje, meu irmão, Jesus coloca uma missão na sua vida, na sua casa, no seu andar, no seu falar, no seu caminhar. Aleluia. As 7 palavras na cruz. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, a palavra diz: tudo o que fizeres, fazei de todo o coração. Faça com amor. Você está indo na casa de Deus por causa de Jesus, não por causa das pessoas. Você está indo na casa de Deus por causa da missão que Cristo te ordenou. Que Cristo deixou para você cuidar desta missão. Como para o Senhor, e não para os homens. Assim diz a palavra. Sabendo que receberei do Senhor o galardão da esperança, porque Cristo, nosso Senhor, o serve. Aleluia. As 7 palavras da cruz. Se você nunca, meu irmão, se você nunca entregou a sua vida a Cristo, olhe para essa cruz hoje. A cruz é o coração do Evangelho. O ladrão arrependido não teve tempo de fazer boas obras, mas ser batizado ou frequentar alguma igreja, como nós frequentamos há anos. Ele não teve essa oportunidade. Ele roubava, matava, destruía. Ele apenas reconheceu que Jesus era o clamor e clamou Jesus por misericórdia. Ele reconheceu o nosso Senhor Jesus. E Jesus lhe disse, hoje mesmo, Jesus disse para ele, prefiro essas palavras, hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Aleluia. Esta é a mesma promessa para você. Não importa o seu passado. Cristo já pagou a dívida. Cristo fala hoje para você, está consumado. As 7 palavras da cruz. Para finalizar, deixarei essa palavra para você. Receba essa palavra. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares que o Senhor e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, meu irmão, como ladrão da cruz, você será salvo em Cristo Jesus. As 7 palavras da cruz. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria orar pela sua família, pelo seu trabalho, por tudo que está acontecendo agora, nesse momento na sua vida. Eu queria orar para alguma enfermidade. Que o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo está aqui. Receba essa oração em nome de Jesus. Pai Santo, poderoso, eu entrego esse irmão, essa irmã agora em tuas mãos, Senhor, sobre essa palavra que acabamos de ler, as 7 palavras da cruz, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, santifique e purifique esse irmão. Que nenhum mal possa alcançar a vida, a casa e o irmão. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém. Receba, meu irmão, essa palavra em nome de Jesus. E tenha um dia maravilhoso.